Olá, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e todos os seus caminhos. Eu me chamo Vander Alves e este é o seu devocional de todos os dias. Seja bem-vindo ao canal e caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se agora mesmo, clicando aí no botão inscrever-se, ative as notificações aí no sininho que você vê e também escreva o seu nome para a oração que eu vou fazer daqui a pouco, depois dessa mensagem. E não se esqueça também de dar o seu gostei, o seu joinha. Isso impulsiona o canal, isso nos ajuda muito para que a gente possa divulgar, levar a mensagem, a palavra de Deus, levar uma palavra de consolo, de conforto, vinda das Escrituras Sagradas, vinda do próprio Deus para a vida das pessoas. E a mensagem de hoje, deste devocional, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. E eu quero ler o versículo 1 e 2, que diz assim: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Que coisa linda, não? E eu quero chamar sua atenção para as palavras do Senhor Jesus a este discípulo que falou em nome dos outros, pediu: ensina-nos. Um falou, mas Jesus respondeu a todos. Um pediu para que se ensinasse a orar e Jesus fala com todos. E qual é a orientação do Senhor Jesus? Se você ler os capítulos, os versículos anteriores, lá em Mateus, anteriores à oração do Senhor Jesus, do Pai Nosso, você vai ver ele dando outras instruções, tipo: não orem assim repetitivamente as mesmas coisas, supondo que de tanto repetir, de tanto falar, é que vocês vão ser ouvidos. Não orem para ser visto pelos outros, que você ora, que você é uma pessoa de oração. Não ore com essas motivações, mas você, quando orar, fale com teu pai em secreto. Ele até diz assim: entra no teu quarto, mas isso também não é regra. Quando ele diz entra no teu quarto, ele está dizendo não precisa de plateia. Vá para um lugar onde só está você e Deus, porta fechada. Ele está falando da oração pessoal, íntima com Deus. Isso é necessário. Há orações que são públicas, orações no culto, orações de intercessões, orações em grupo, mas Jesus está ensinando como se deve orar, como é que você deve falar, se dirigir a Deus. O que me chama a atenção, eu quero me ater a esse trecho que eu li, porque senão o vídeo fica muito longo, mas ao início da oração, Jesus aqui está ensinando como é que vocês devem orar. E o que é que ele fala? Pai nosso que estás nos céus. Eu imagino que essa revelação chocou os discípulos. Qual revelação? Pai nosso. Porque só para você entender, no passado, até Jesus, onde prevalecia, onde era vigente a lei de Moisés, as pessoas dependiam de um homem, um sumo sacerdote. Ele representava as pessoas diante de Deus. Este homem entrava no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, uma parte reservada do templo, e pelo nome você já imagina, é o lugar santíssimo. Ali não se entrava qualquer pessoa, ninguém poderia entrar, morreria. Mas o sumo sacerdote, ele tinha autorização para entrar ali, e uma vez por ano. Então as pessoas vinham ao templo com os seus sacrifícios, as suas ofertas, levavam ao templo, havia todo o ritual, todo o cerimonialismo, e então o sumo sacerdote, ele fazia a intercessão pelas pessoas.
Ou seja, as pessoas dependiam de um homem, havia um homem que fazia essa mediação entre Deus e o povo, ou melhor, entre o povo e Deus. Havia uma figura, havia alguém encarregado de fazer essa mediação. E então a pessoa poderia ter a sua oração, falar com Deus sim, mas aquele sacerdote era quem preparava o ritual, fazia o ritual para buscar o perdão dos pecados, para levar a pessoa a uma reconciliação com Deus através do ritual, através das ofertas e tudo mais. Mas aí chega Jesus e ele faz uma revelação. Ele diz: Pai Nosso. Pensa na mente dos discípulos que só conheciam esse método, que aprenderam apenas essa forma de culto, depender de um homem para fazer a mediação. Era isso que eles tinham aprendido. E chega Jesus dizendo: Pai é nosso. Pode falar com essa liberdade. Você pode abrir a sua boca no seu momento de oração, de intimidade, e falar: Pai nosso. Eu imagino os discípulos pensando: mas pode mesmo? Pai é nosso, é isso mesmo que ele falou? O Pai é meu também, o Pai é seu também. Digamos que é Pedro falando: o Pai é seu também, João. Ei, Tiago, o Pai é seu também. Ei, Judas, o Pai é seu também. O Pai é nosso. Jesus explica isso melhor para a gente, como assim? E o sumo sacerdote, e o ritual, e o cerimonialismo, e aquela coisa de que só ele pode entrar só uma vez por ano. O Pai é nosso. Podem falar, eu lhes asseguro. Pai é nosso. Pai nosso que estás nos céus. Isso aqui parece tão simples, passa tão batido. A gente aprende a orar, a rezar o Pai Nosso desde muito pequeno, desde criança, e a gente não para pensar nessas coisas. Mas essa declaração de Jesus muda tudo. Muda só naquele tempo? Não, muda hoje também. Eu já vou falar disso. Mas ele disse: o Pai é nosso. Pode falar dessa forma, meus discípulos. Pode falar dessa forma, você que está aí assistindo agora. Você pode chegar diante dele. E não é uma mera repetição: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Mas quando ele ensina a oração, ele está passando o entendimento da oração. O que é falar com Deus? Não necessariamente a repetição das mesmas palavras, mas é trazer para a sua consciência de que o Pai é seu também. Se você crer nele, se você se voltar para ele, se você aceitá-lo, você entra para a família da fé. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Vamos nos ater aqui. Então Jesus diz: o Pai é nosso. Pai nosso que estás nos céus. Os discípulos poderiam até pensar o seguinte, eu estou aqui imaginando, conjecturando. Os discípulos podiam pensar o seguinte: se tem alguém aqui neste recinto, se tem alguém aqui entre nós que pode falar, o Pai é meu, é Ele, Jesus. Ele é o enviado de Deus, Ele é o Filho de Deus. Nós temos visto, Pedro disse isso, ele fez essa afirmação: creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, revelado pelo Espírito Santo. Ele disse essa palavra. Mas o Filho de Deus é Ele. Agora imagine Pedro em uma ocasião disse: Senhor, se afasta de mim, eu sou muito pecador, não sou digno, fique longe de mim, Senhor, eu sou pecador demais. Agora você imagina Pedro pensando assim: poxa, se tem alguém aqui que pode ser chamado de Filho de Deus, é só ele. Eu, Filho de Deus, nós, filhos de Deus. Quem diria eu, Pedro, do jeito que eu sou, o fulano, o ciclano, todo estouradinho, João, nervosinho, filho de Deus, mas ele está dizendo: Pai é nosso. Não importa os seus defeitos, não importa os seus erros, não importa as suas falhas. Você deve, mais do que pode, você deve se achegar a Deus e buscar a Ele como um Pai amoroso, um Pai perdoador, um Pai misericordioso, que quando você demonstra sinceridade,
Quando você também, vamos imaginar a posição de filho, não como um filho interesseiro que só quer receber favores, não como um filho hipócrita que faz carinha de piedade diante do pai, mas saiu dali, a vida é minha, faço do meu jeito, eu tô nem aí para nada, que esse negócio, esse moralismo cristão, essa coisa antiquada, essa coisa retrógrada, eu não quero saber de nada disso não. Então, quando você se porta diferentemente disso, mas como um filho que reconhece que precisa da atenção do pai, que vai encontrar nesse pai resposta, afago, carinho, amor, compreensão, perdão, então você não só pode, mas você deve fazer isso desta maneira e com essa motivação. E eu digo isso para a nossa geração também, não só para a geração dos discípulos. Aquilo foi um entendimento novo, um ensinamento diferente de tudo que eles haviam aprendido, mas também para nós. Eu falo isso porque tem pessoas que elas foram, de certa forma, enredadas por alguns ensinamentos que não tem base nenhuma bíblica para nada. E essas pessoas têm medo de agir de uma forma em que ela se aproxime de Deus sem a dependência do seu líder, porque foi posto na cabeça dela que ela depende do líder dela. Eu já ouvi absurdos, talvez já aconteceu com você que pertence a uma igreja, a uma denominação, do líder dizer, se você sair da minha cobertura espiritual, você não vai ter mais a proteção. Se você se rebelar, se você fizer o que você está fazendo, eu retiro a minha cobertura espiritual. Pelo amor de Deus, não cai nessa. Isso é ridículo, isso não existe. O homem não tem essa autoridade. É como um homem disser, o Pai é mais meu do que seu. E Jesus disse, o Pai é nosso. É o homem dizer, para você ter essa bênção, para você ter essa vida, essa qualidade de vida, para você ser uma ovelhinha abençoada, você tem que estar debaixo da minha cobertura espiritual. E se você sair, você não sabe o que vai te acontecer. E aí vem com palavras de maldições, enfim. Isso não é bom, isso não é correto, isso é antibíblico. Porque o Pai não é mais dele, não é mais meu, mas o Senhor é um pregador da palavra. O Senhor não prega isso, seu Wander? Não, de jeito nenhum. Não prego porque não tenho base bíblica para usar esse argumento. Então a pessoa vai sair debaixo da minha cobertura espiritual. Que cobertura? Eu sou coberto pelo sangue de Jesus, as ovelhas são cobertas pelo sangue de Jesus. E não tem senhor, não tem essa coisa de se ensenhorear ou se assenhorear das pessoas. As ovelhas não são posse do pastor, elas são de Jesus. O pastor é um mero cuidador que vai prestar contas a Deus de como ele está se comportando e agindo enquanto cuidador, pastor dessas ovelhas. Eu não tenho esse direito. Eu prego e eu falo, e quantas vezes já falei por onde eu passei. O véu foi rasgado, o acesso ao trono é livre, seja para o pregador, seja para o membro, para qualquer pessoa. Qualquer pessoa de qualquer religião tem acesso ao trono da graça, mediante o nome de Jesus, porque foi Ele quem abriu esse caminho, foi Ele quem rompeu com todo o cerimonialismo e colocou o homem reconciliado com Deus. Ele propicia essa reconciliação, é Ele quem faz isso. Enfim, o Pai não é mais meu porque eu sou pregador da palavra do que de qualquer outra pessoa. Pelo contrário, o fato de eu ser um pregador da palavra, isso requer de mim muito mais responsabilidades, das quais eu terei que prestar conta. Terei que prestar conta desse meu ofício, desse meu chamado. Eu terei que prestar conta dessa vocação que me foi dada, cedida
concedida pelo Pai. Então o Pai não é mais meu. Isso é um discurso de quem quer se apropriar, de quem quer usurpar uma autoridade que não lhe foi dada. Isso é um discurso vazio, egoísta e, desculpa falar assim, mas eu quero abrir os seus olhos. Quero abrir os seus olhos. Não quero ofender ninguém aqui, não é o meu objetivo. Mas quem sabe você tem esse medo, poxa vida, a cobertura espiritual do ministério, cobertura espiritual da minha igreja. E eu ouvi lá, o pregador falou que é ele que me conecta com Deus. Misericórdia, deixa eu parar por aqui. Mas não é assim. Olha para o ensinamento. Jesus, ele tinha esse direito. Jesus tinha, enquanto falando aqui como homem, Jesus tinha esse direito de dizer: o Pai é meu, e arrogar para si esse título e dizer: o Pai é meu. E todos diriam sim, óbvio, o Pai é seu Pai. O Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Pai. O que é que tem de errado nessa afirmação? Nada, nenhum erro. É uma afirmação correta. Mas é Ele próprio, Ele não arroga para si esse título, dizendo: esse título é só meu. Pelo contrário, Ele mesmo com a sua própria boca diz: olha, quando vocês forem orar, façam desse jeito aqui, ó. Pai nosso que está nos céus. Que coisa linda. Eu imagino os discípulos abrindo um sorriso, ao mesmo tempo confusos, mas ao mesmo tempo felizes. O Pai é nosso. Pai é nosso. Eu imagino um monte de pergunta que começa a surgir no coração. Jesus, mas e o sumo sacerdote? E a lei de Moisés? E o sacrifício de ano em ano para poder ser perdoado? E como que eu vou me dirigir ao Pai chamando Ele de meu Pai, de Pai meu, de Pai nosso? Como? Nunca foi assim. Como é que faz agora? Porque onde é que fica aquele ritual? Onde é que fica aquilo tudo que a gente aprendeu? E Jesus, ele vai dizer, como disse em outras passagens: novo mandamento vos dou. Jesus vai dizer: eu cumpri a lei. Quando Jesus diz eu cumpri a lei, ele não está rasgando a lei dizendo a lei não presta. Pelo contrário, nos ensina a cumprir a lei. Mas isso também é assunto para ser explicado em outro vídeo. Mas Jesus veio cumprir, ou seja, Jesus é o cumprimento da lei, Jesus é o fechamento da lei, é o ponto de chegada. Jesus diz: eu não vim revogar a lei, não confundam as coisas. Eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei, ou seja, a lei apontava para mim, a lei tinha a mim como ponto de chegada, como meta, como objetivo. A lei falava de mim, a meu respeito, a lei apontava para a minha pessoa. Então, quando eu vim, a lei cumpriu a sua missão, a lei cumpriu com o seu papel, a lei chegou onde ela tinha que chegar. A lei culmina em Jesus. Então é isso. Então, com Jesus agora, com o Cordeiro de Deus, não tem mais a necessidade do sacrifício do Cordeiro, que era o cerimonialismo da lei. Com o Cordeiro aqui presente, esse Cordeiro que vai ser morto, não tem mais necessidade de todo aquele ritual. Com Jesus como nosso intercessor, não tem mais a necessidade de entrar num ambiente chamado Santo dos Santos. Tanto que na morte de Jesus, no seu último suspiro, quando ele entrega o Espírito ao Pai, houve terremoto na terra, houve escuridão, às 3 horas da tarde, por volta desse horário, e o véu do templo, o véu que separava o lugar santíssimo, esse véu que, se você estudar na Bíblia, era grossíssimo, não era um tecido qualquer não que você rasga com a mão, era um tecido espesso, muito grosso. Este véu, quando Jesus entrega o Espírito ao Pai, ele rasga de alto a baixo. E detalhe, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. É Deus quem fez isso. É Deus quem disse: o acesso é liberado a todo povo, tribo, língua e nação. Qualquer pessoa, grego ou judeu, qualquer pessoa, homem ou mulher, branco ou negro, endinheirado ou miserável, culto ou analfabeto,
todas as pessoas têm livre acesso à presença de Deus e todos podem orar, seja levantando as mãos, seja pondo o rosto no chão, seja de joelhos, seja sentado, todos podem dizer: Pai Nosso. Coisa linda, né? Eu vou parar por aqui e eu quero fazer uma oração. Hoje eu vou orar diferente. Hoje eu vou orar a oração mesmo, mas antes, a oração que eu sempre faço, pedido, mas antes hoje eu não tenho esse hábito, mas com base nessa passagem, eu vou orar o Pai Nosso aqui com vocês. Vamos orar? Comecemos então pelo Pai Nosso. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai bendito, visite essa pessoa que neste momento acompanha esse vídeo. Toque na vida dela, toque na alma dela, Pai. Porque quem sabe eu falo com pessoas que tinham receio de entrar na tua presença, por causa dos seus erros, por causa da culpa, por causa, meu Pai, do seu passado, quem sabe, que lhe condena a sua mente, tira a sua paz, rouba a sua alegria. Quem sabe porque alguém disse que para ela buscar ao Senhor teria que se submeter à cobertura espiritual dessa pessoa. Quem sabe, meu Pai, barreiras das mais diversas foram colocadas por alguém ou pela sua própria mente, consciência, não importa. Mas nós nos deleitamos neste privilégio, Pai. Que privilégio poder dizer Pai Nosso, nosso Pai, Pai de pecadores, Pai de um povo que reconhece quão frágil, quão imperfeito é. E justamente por essa fragilidade, imperfeição, depende do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, Pai. Eu te peço, toca na vida dela, traga paz, traga alegria, tira toda a culpa, tira toda a acusação da mente dela, tira todo o medo, meu Deus, de contrariar algo que foi dito a ela em tom de ameaça, em tom de maldição. Que ela se liberte de tudo isso, porque só o Senhor é Senhor de nossas almas, de nossas vidas. O homem não pode se assenhorear de nenhum de nós. Então tome tudo nas tuas mãos, Pai. A família, os negócios, a saúde. Toca e faz um milagre agora, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba essa oração, seja livre de tudo que te prendia, de qualquer palavra de aprisionamento, de condenação, de sujeição ao homem. Rompa com tudo isso, você não vai pecar como talvez te disseram. Se você romper com esses ensinamentos, não vai pecar, porque a Bíblia te dá total respaldo. Tá certo? Espero ter te ajudado, que Deus te abençoe grandemente. Compartilhe esse vídeo se você considera ele importante, relevante. Faça ele chegar a mais pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo devocional. Tchau.